Desde muito cedo eu aprendi que os eleitores não votam com a razão e sim com o coração. Os políticos mais espertos sabem disso e procuram cativar o seu público com apelos emocionais, como falar em casa própria, picanha ou cervejinha, no meio de uma inflação mundial gerada por políticos inconsequentes que fecharam empresas. Na verdade, não seria absurdo pensar que eles promovem a tragédia para vender sonhos e cativarem votos emocionais. Outro apelo é o da bondade e do pacifismo. O amor à paz e o discurso contra a guerra já movimentou nações inteiras e continua atingindo o coração dos eleitores. Essa semana eu recebi uma notícia, não de um ou dois jornais, mas de dezenas, em que o Lula dizia que o brasileiro precisa entender que precisa de livros e não de armas. Sobre essa uniformidade das manchetes, é bem curioso porque a esquerda sempre disse que a mídia no Brasil era controlada por 5 famílias. Bem, quando esses grupos de mídia se reúnem para compor uma espécie de Ministério da Verdade, não há qualquer questionamento. Mas esse é um assunto que a gente pode tratar em outro momento. É bem verdade que os brasileiros precisam de livros. Mas não só de livros, eles precisam de oportunidades para estudar, condições para estudar, de moradia digna e também de professores bem pagos para oferecer uma educação que seja capaz de identificar um discurso demagógico. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre a demagogia de Lula acerca das armas. Durante os governos do PT, o Brasil se tornou um líder mundial em produção de armas leves. Para que vocês tenham uma noção, entre 2001 e 2012, o Brasil ampliou seu mercado em 295%. Foi nesse período que o Brasil forneceu armas para mais de 40 países, dentre eles Egito, Turquia e países do Golfo Pérsico. A Venezuela também recebeu muitas armas. Entre 2008 e 2011, recebeu 143 toneladas de produtos, num total de 6,5 milhões de dólares. Dentre esses produtos, haviam bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, entre outras, que o regime bolivariano utilizava para poder reprimir a população. O Iêmen também foi um cliente. O conflito iemenita matou mais de 10 mil pessoas e deslocou mais de 3 milhões. Somente no primeiro semestre de 2015, 86% de todas as mortes relacionadas ao combate foram de civis inocentes. 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas internamente e outras milhares buscaram refúgio em Djibouti, Omã e Somália. De acordo com a Armament Research Service, muitas armas brasileiras foram encontradas no Iêmen, sobretudo artefatos de carga SS-60 MK4, com um tipo de munição cluster. Nesse caso em específico, não se trata de uma arma leve. Elas são projetadas de forma que nem sempre explodem em contato com o solo e permanecem inativas, chamadas armas de fragmentação, à espera de vítimas desavisadas. Várias críticas foram feitas acerca dos subsídios governamentais e incentivos fiscais que permitiam a produção desse tipo de munição cluster, mas sempre caíram em ouvidos surdos. Em maio de 2016, o Ministério Público Federal denunciou diretores de corporações que venderam 8 mil pistolas para um reconhecido traficante de armas iemenita. Existiu uma segunda remessa que foi interceptada em 2015, quando a transação foi interrompida. Em um estudo publicado por David Matar de Magalhães, fica claro como nos governos petistas o Brasil ampliou seus negócios através de venda de armas para países em conflito. O Brasil, que já era criticado por suas alianças com regimes genocidas e que mais tarde se converteriam em prejuízo para cada brasileiro, se tornou um líder mundial em vendas de armas para áreas conflagradas. Foi o caso de Burkina Faso, que passou por violentos conflitos e vive em estado de emergência. Costa do Marfim também recebeu armas brasileiras, onde essa liberação de venda ocorreu mesmo diante de um embargo feito pela ONU, conforme a Resolução 1572. O Egito viveu uma primavera árabe com armas brasileiras, Camarões e também El Salvador, que, segundo a ONU, ficou em primeiro lugar em homicídios por habitante em 2015. Os governos petistas também permitiram a exportação de armas para Guatemala, que tem níveis de violência inacreditáveis e recorde de mortes em áreas fora de guerra. Também fornecemos armas para o Haiti,
onde se lançava dúvidas se o governo teria controle sobre as armas que comprava. Recentemente, com o assassinato de seu presidente, acredito que essas dúvidas se dissiparam. O Iraque, mergulhado numa luta entre facções xiitas e sunitas, também recebeu armas brasileiras. E o mesmo aconteceu com a Libéria, que também estava sob embargo quando recebeu armas do Brasil. O governo petista também garantiu armas para a Líbia, onde o ditador Muammar Gaddafi foi derrubado em 2011. A Mauritânia, que já contabilizava 65 mil refugiados e tem parte de seu território dominado por terroristas, também recebeu armas brasileiras. A Nigéria, que vive com ações do grupo terrorista Boko Haram, também recebeu armas brasileiras. O mesmo aconteceu com o Quênia, que nem as décadas de instabilidade sensibilizaram o governo brasileiro. O outro cliente foi a República Centro-Africana, onde grupos armados lutam por recursos naturais como diamante e ouro. E por último, o Zimbábue, do ditador Robert Mugabe. A partir dos governos do PT, armas e munições fabricadas no Brasil passaram a ser utilizadas no mundo todo para reprimir protestos, para alimentar conflitos. Durante a Primavera Árabe, por exemplo, em 2011, as forças de segurança de diversos governos valeram-se das armas fabricadas no Brasil. Basta uma pesquisa no Google para descobrir que armamentos, munições e outros artefatos estão surgindo em mais lugares conflagrados do que se imagina. Apesar dos inúmeros relatos e protestos da comunidade internacional, o Brasil sempre negligenciou o controle sobre essas armas. Dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação dão conta de que as empresas do setor receberam dezenas de milhões de reais do BNDES a juros subsidiado. Isso mostra que o problema de Lula não é com as armas, tanto que ele sempre as patrocinou. Esse vídeo, portanto, não é um vídeo contra as armas. Esse vídeo é um alerta. Lula não tem nada contra as armas. Ele só entende que você, e só você, não tem o direito de tê-las. Seria muito bom viver num mundo onde a cultura e a arte fosse o único tema a ser debatido. Mas enquanto houver a tirania e patrocinadores da morte, as armas são necessárias.